Fábio, naturalmente está trazendo hoje um tema que para mim é apaixonante. Mercado de trabalho na terceira idade, no idoso, no envelhecimento, como você aí de casa quiser. Para isso nós estamos conversando hoje com a Márcia Sena. Ela é especialista em qualidade de vida na terceira idade, ela é da Senior Concierge, farmacêutica e bioquímica de formação com MBA em administração pela Marketing University. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Rosa. Gostoso esse papo, para mim isso é apaixonante, porque como que faz a terceira idade a gente falar sobre tudo isso, a autonomia que o idoso pode ter? Esse é um tema também apaixonante para mim, eu trabalho com isso todos os dias e o nosso objetivo é justamente mostrar para os idosos que eles podem se manter ativos, podem manter com seu poder de decisão, manter sua autonomia, que é o quê? É a capacidade de você ainda estar em controle da sua vida. Lógico que você começa a precisar de alguns cuidados extras, um suporte. Exatamente, mas assim, dá para você manter a sua autonomia, de você ter a capacidade de ir e vir com pequenos ajustes muitas vezes, né? Então é uma mudança muitas vezes da mente do idoso e da mente da família também, né? Dessa rede de suporte desse idoso, né? Tem que acreditar, tem que se resguardar com algumas ações, lógico, né, preventivas, mas é assim, ele é capaz ainda, é capaz de muito. Ele pode ser independente. Isso, pode ser independente. Para ir ao cinema, para ir ao banco, para ir à feira, ao mercado, ou para ir para a Pinacoteca do Estado, ou para ir para uma biblioteca. Eu acho que a grande oportunidade do novo idoso, que a gente diz, o idoso de hoje é diferente dos meus avós, por exemplo, a grande oportunidade é se reinventar, se redescobrir e ver por quê. Se a população está vivendo cada vez mais, né? Se você vai viver até os 80, 90 anos, vamos viver bem, né? O que tem de novo? O idoso tem chance? Tem vaga para ele trabalhar? Porque eu acho que a independência vem também de independência financeira, Sim. Que normalmente ele não tem mais. Exatamente, né? Hoje a previdência já não é mais o que era antigamente, né? E daqui para frente a gente não sabe muito bem como é que fica. Não, né? Isso aí dá um outro programa. Exatamente. Que a gente volta para falar sobre isso. Então, em se tratando exatamente desse assunto, é primordial que sim, o idoso, quando ele se aposente, ele queira fazer um complemento de renda. É fundamental que ele se reavalie, reveja toda a sua bagagem, toda a sua experiência e, mais do que tudo, ele realmente valorize toda essa experiência. Porque o que a gente vê hoje em dia, né? Muitos dos nossos clientes, a gente vê, ele não valoriza tudo aquilo que ele construiu. Ele acha, e eu acho que a sociedade força muito a esse pensamento, né? Do idoso achar que me aposentei, eu não tenho mais valor profissional. Porque o mundo mudou. Exatamente. Então a tecnologia, a informática, a internet, os grupos, tudo isso faz com que tudo que nós já vivemos fique para trás. Tudo mudou, os valores, a música, a arte, tudo mudou. Tem oportunidade? Tem oportunidade, eu vou te dar um exemplo prático, né? Na minha empresa, né, a gente oferece serviços para a terceira idade, mas a gente é uma empresa que precisa da pessoa do financeiro, do administrativo, né, do comercial. A gente tem uma gama de pessoas que compõem a empresa, né, para prover esses serviços. E eu estava precisando de uma pessoa de financeiro, na área financeira, para fazer um projeto específico, né, com começo, meio e fim, uma espécie de consultoria. Aí me deram a ideia de contratar um estagiário ou um jovem formando, porque vem justamente com todas essas novas tendências, as tecnologias e tudo. E eu entrevistei muita gente. E aí eu fiquei sabendo de uma empresa que ela faz a seleção, recrutamento e seleção, só de pessoas acima de 50 anos.
E eu falei, gente, isso tem tudo a ver com a empresa, com o que a gente faz e com a minha necessidade, que é, por quê? Eles vêm com uma bagagem, fora a experiência técnica, né, em finanças mesmo. Então a gente entrevistou diretores financeiros, gerentes de banco, gente com muita experiência naquilo que eu precisava, para o projeto que eu precisava e com a maturidade que eu precisava. E a gente vê isso naquele filme, O Senhor Estagiário. Isso. Então a gente vai fazer isso. Eu vou contratar para um projeto específico uma pessoa de 60 anos. E estou muito feliz com isso, porque traz uma visão diferente, uma maturidade, uma experiência que muitas vezes um jovem de 22 não tem. Né? Gostoso, na maioria das vezes. Falar assim, com essa graça, essa paixão, né? Você, com esse novo idoso, que atitude ele deve tomar para entrar no mercado de trabalho, para ter chance? Primeira coisa que a gente diz, né, é se reavaliar, se autoanalisar, se redescobrir, né? E fazer realmente um inventário dessas suas competências, da sua experiência de trabalho. Por quê? Um resgate isso, né? Porque ele pode chegar no final da vida, me aposentei, eu não tenho mais valor profissional, eu estou fora do mercado. Não, se reavalie, resgate a sua autoestima. Uma das coisas Reinventar, você quer dizer, ele pode deixar aquilo que ele fez a vida toda e partir para um projeto novo, partir para uma profissão nova. Exatamente, ou para empreender, ou para ser consultor, e para isso ele tem todo o tempo hoje em dia para se preparar para isso, para se capacitar. Então, uma das coisas que a gente diz muito, assim, uma das dicas, agora ele está aposentado. Então, se antes ele falava assim, olha, eu já realmente não estou dominando a tecnologia, o Excel, ou o que quer que seja, agora é o momento dele buscar ajuda, buscar educação, para ele realmente se preparar para essa nova fase, né? O inglês, eu nunca tive tempo de estudar inglês. Não, por que não agora? Né? A gente tem que quebrar essas amarras, essas barreiras que foram criadas ao longo do tempo, de que o idoso, olha, não posso aprender mais nada, eu não tenho mais valor como um profissional. Não, ele tem que resgatar isso. Uma forma que nós sempre sugerimos para os nossos clientes é fazer um coaching. Já existem especialistas em reinserção ao mercado de trabalho para esse público 60 a mais. É alguma coisa nova. Isso novo. Isso tudo é inovador. Isso tudo é novo, né? Então, assim, vale a pena. Às vezes, em algumas sessões, você consegue fazer esse resgate da sua autoestima, resgate do seu valor, de toda essa experiência que você acumulou ao longo do tempo, né? Te ajuda a reconstruir o seu currículo. E ele aceita, porque eu vejo que o preconceito não vem só de fora para dentro. Vem de dentro da gente também. Ele aceita fazer um coaching, ele aceita se reinventar. A gente encontra esses dois públicos, né? Esses dois perfis, né? O perfil que está aberto, que é ativo, que é uma pessoa cheia de energia, que quer realmente, que está buscando, e que muitas vezes não sabe o como, né? E aí ele falta só um empurrão. E tem o outro que realmente se coloca resistente. E aí isso é o risco. Porque o risco dele entrar numa depressão, né? É o risco dele se isolar socialmente. E daí vem as doenças. Esse preconceito é cultural, é desde sempre. Mas eu acho assim, por isso que esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, esse programa que você tem, maravilhoso, Rosa, é justamente para começar a desafiar esse pensamento, essa resistência, né, que existe, que pode existir no idoso e na sociedade de maneira geral. E nós podemos falar com o idoso da periferia? Podemos, porque já existem soluções também para o idoso da periferia. Existem os chamados centros-dia, por exemplo, na cidade de São Paulo, isso é muito comum. Existem os centros-dias que são da prefeitura. Tem inúmeras possibilidades, né, de centros de convivência, que são para o idoso vai lá, passa o dia, tem uma série de atividades, até fisioterapia, jogos, dança, arte, que é para ele passar o dia e realmente assim manter-se ocupado, né? E é público e é gratuito.
Então é uma questão também do idoso mudar a postura dele e ir atrás. O que eu tenho na minha vizinhança? Né? Eu posso ter uma pracinha que todas as manhãs tem jogo de dominó. Né? Então, o que eu tenho? Eu acho que começa de dentro para fora também essa mudança. Mas como é que surgiu essa maravilha toda? Da minha empresa, né? Da sua empresa. Porque que coisa boa, inovadora, útil e que coisa mais simpática. Então, Rosa, surgiu de uma necessidade pessoal. Eu era uma alta executiva de multinacionais, farmacêuticas e viajava muito em reuniões e teleconferências. Tenho os filhos, a minha casa. Então eu falava assim, eu conseguia equilibrar todos os pratinhos. Num dado momento, minha mãe tem uma saúde bastante delicada, a gente sempre foi muito cuidadoso com ela, mas de repente meu pai, que era a fortaleza, ele começou a ter alguns probleminhas de saúde. Então minha mãe me ligava e falava, ai, eu preciso levar seu pai para emergência. E eu estava fora do país. Ou eu estava no Pará. Então, assim, como é que eu fazia para ajudá-los, né? Eles moram sozinhos. Graças a Deus, hoje meu pai está super bem, mas eu vivi uma angústia tremenda dessa necessidade de como é que eu concilio a minha carreira, os meus filhos e ajudar os meus pais que estão envelhecendo. Então eles não precisam é aquilo que eu te falei, eles não precisam de cuidador 24 horas, nem enfermagem, mas muitas vezes eles precisam de um suporte pontual, né? Um olhar e um apoio, né? Então, para você que está em casa, que é idoso como eu, terceira idade ou como você quiser chamar, eu acho que até agora nós não conhecemos ninguém tão útil quanto a Márcia Sena. Fábio, segue daí. Obrigada, Márcia. Muito obrigada, inclusive por toda essa simpatia. Obrigada a você pelo convite, amei participar do programa e eu acho que esse programa é um sucesso absoluto. Obrigada. Fábio?